Êxodo capítulo 20, a leitura que faremos para a pregação de hoje, Êxodo capítulo 20, logo em seguida vocês podem sentar. Êxodo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Lembrando que hoje trataremos do quarto mandamento, como sequência do que temos visto nos domingos anteriores. Êxodo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 11, essa é a palavra da salvação. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Amém. Podeis assentar. Oremos mais uma vez para que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento, para ouvirmos o Evangelho a partir da lei de Deus e vivermos por ele. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado, porque nós cremos que agora o Senhor fala conosco. Te pedimos a tua iluminação do teu Santo Espírito, para entendermos a tua palavra, confirmar aquilo que o Senhor já nos ensinou e que já nos ajuda a guardar em nossos corações e em nossas vidas. E nos ajuda a entender aquilo que não compreendemos ainda, por isso muitas vezes não praticamos. E se há inconsistência em nós, ó Deus, por favor, nos dê a tua santificação, para que o mundo conheça cada vez mais, por meio da tua igreja, quem tu és e como tu continuas salvando todo aquele pecador que se achega a ti em arrependimento e graça. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a descansar em Cristo Jesus e na sua obra somente. Amém. Amém. Eu vou ler para vocês uma citação de um texto e vocês vão tentar descobrir quem disse isso e sobre o que ele estava falando. Ele diz assim: é chamado de um holiday, literalmente dia santo, porque o dia é sagrado. É um dia em que as empresas não abrem as portas, as famílias se reúnem, as igrejas estão cheias e os soldados baixam as suas armas. É um dia diferente de todos os outros dias. Na sua mente, responda para você mesmo: quem falou isso e sobre o que ele estava falando? Sobre o que ele estava falando é mais fácil de adivinharmos. Quem falou isso foi R.C. Sproul, um grande teólogo falecido há pouco tempo, que nos ensina muitas coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus e do próprio Deus. E talvez você esteja pensando: ah, pastor, é fácil.
Ele está falando sobre o dia do Senhor. Ele está falando sobre o sábado cristão. Ele está falando sobre aquilo que nós vamos ver mais uma vez hoje no quarto mandamento. Mas até o Sproul errava. Ele, infelizmente, nessa descrição maravilhosa, não está falando sobre o domingo. Ele está falando sobre o dia de Natal, 25 de dezembro. E percebam então, mais uma vez, a descrição maravilhosa de Sproul, quando ele diz: as empresas não abrem as portas, as famílias se reúnem, as igrejas estão cheias, até os soldados baixam suas armas, é um dia diferente de todos. Uma descrição quase perfeita do dia de descanso, que temos semanalmente. E ele, em toda a sua capacidade teológica, consegue reduzir isso a um dia no ano, 25 de dezembro, que certamente não é um dia de descanso, somente quando cai no domingo. Essa é uma das formas, então, que o mundo tenta tirar de nós a preciosidade que nós temos no quarto mandamento. Nesse mandamento tão maravilhoso, que não é penoso assim como nenhum outro, mas que infelizmente nós acabamos tornando como algo que é impossível de ser praticado. Há crentes que defendem que dos 10 mandamentos apenas 9 permanecem hoje. E talvez, como o Fábio colocou na escola dominical, crentes durante anos e anos e anos na igreja, já atingindo em idade meio século, nunca tenham ouvido falar a respeito desse dia maravilhoso. E já ouviram falar sobre Natal e sobre tantas outras datas irrelevantes quando comparadas a esse dia bendito. Nós temos tratado aqui, então, na sequência que o próprio pastor Augusto Greiner começou, dos 10 mandamentos. E nós estamos tratando ainda da primeira tábua da lei, que envolve, então, os 4 primeiros mandamentos. E vocês já ouviram aqui, então, que esses mandamentos estão mais ligados à nossa relação com Deus, à verticalidade, ao nosso culto a Ele, não apenas no dia do Senhor, como veremos hoje, mas no dia a dia. Nós vimos na semana passada e ouvimos como o nosso linguajar, a nossa boca, ela deve refletir e sempre reflete do que o nosso coração está cheio. E nós rogamos então ao Espírito Santo que Ele preencha os nossos corações com a santidade do nome de Deus e todas as implicações disso. Nós continuamos tratando então dessa primeira tábua. E hoje, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, nós aprenderemos o seguinte: que lembrar do dia do descanso é guardá-lo para o nosso bem-estar e para a glória de Deus. Lembrar do dia do descanso é apenas uma parte, pois isso significa, de fato, guardá-lo para o nosso bem-estar e para a glória de Deus. A primeira parte, então, que se baseia em Êxodo 20, versículos 8 a 11, é exatamente essa ideia de lembrar do descanso. Lembremos do descanso. E aqui ele começa, então, no versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E qual é a ideia de lembrança? Existe um pressuposto claro aqui. Se Deus está começando esse mandamento, diferentemente dos anteriores e até de outros no Decálogo, Ele começa positivamente, Ele não começa com a negativa. Existe aqui então uma ideia de que nós, seres humanos, principalmente após a queda, teríamos uma tendência muito forte de nos esquecermos da preciosidade desse dia. E a ideia da lembrança, então, nos indica a questão da preparação. Quando nos lembramos de algo, principalmente se não for de véspera, nós temos tempo de nos prepararmos, então, para tal atividade.
E aqui é claro então que Deus nos manda fazer. A lembrança do dia não é mera lembrança, mas é para santificá-lo. Sproul estava certíssimo. É um dia diferente de outros. É um dia santo. É um holiday. Deveria ser o único, talvez, dentro do calendário cristão, que realmente envolvesse em nós essa lembrança e preparação. Mas nós sabemos que chega sábado, a véspera do dia do Senhor, e talvez na própria manhã do dia do Senhor, e nós nos lembramos do quanto estamos despreparados para esse dia. Sem dúvida alguma, é um dia especial. O verbo santificar indica deixar separado. É algo que realmente importa mais durante a semana. Deve ser o seu dia preferido, sem dúvida alguma. Os outros dias são importantes na presença do Senhor. Mas comparados a esse dia, nós temos uma visitação ainda mais especial do nosso bom Deus. Um teólogo coloca que todos os dias são santos, mas esse é o santo dos santos. É o dia que realmente nos traz então à memória aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo por nós, no que diz respeito à salvação e à redenção de todas as coisas. E se eu perguntar para você, qual é a primeira resposta que vem à sua mente? Esse mandamento está tratando sobre o quê? E talvez a primeira resposta na sua mente seja sobre o descanso, ora. E aqui, antes de entendermos o descanso, nós temos o versículo 9. O versículo 9 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O mandamento é tanto sobre descanso como sobre trabalho. Não existe descanso sem trabalho. O trabalho é em vão se não chegar ou ter como propósito um descanso no Senhor. Nós veremos isso claramente. E isso é trazido para nós aqui desde o Éden. Nós tivemos o privilégio, para quem não teve a oportunidade de estar aqui na escola dominical, de ver mais uma vez, lá em Gênesis capítulo 2, que o trabalho foi dado ao homem ainda antes da queda. Isso é extremamente suficiente para entendermos que o trabalho, então, é uma bênção e não uma consequência da queda, como muitos pensam. E se assim o fosse, na redenção de Jesus Cristo, não precisaríamos mais trabalhar. E a mensagem maravilhosa de Apocalipse, inclusive, quando lemos a respeito daquele grande dia, ou da era por vir, os poucos relances que o Espírito Santo nos dá, pode ser que você não entenda isso mal, ou não receba bem, mas mesmo na glória, mesmo no porvir, novos céus e nova terra, nós trabalharemos. O trabalho é uma bênção. O trabalho faz parte, então, dessa sequência, desse estabelecimento de tempo, onde temos o privilégio de trabalhar 6 dias, de poder realizar tudo o que o Senhor nos dá enquanto vocação, nos preparando, então, para esse momento em que deixamos tudo de lado para servir ao Senhor. E é interessante lembrar, então, que é exatamente nesse mandamento onde se fundamenta aquilo que nós conhecemos como a ética protestante do trabalho. Quando nós trabalhamos com diligência e com constância, quando não buscamos qualquer folga, quando não nos alegramos com os feriados prolongados, quando entendemos sim que é uma tentação grande descansarmos demais, quando não deveríamos descansar, e trabalhar demais quando deveríamos descansar. Satanás quer exatamente inverter os valores. E aqui nós somos lembrados então de como nossos antepassados
desde o período da Reforma, mais especificamente, quando ali resgataram a ideia da vocação, a ideia de que cada trabalho é importante, de que não existem carreiras mais importantes do que outras, de que homens e mulheres foram chamados para o mandato cultural, sendo o homem então aquele que tem a prioridade para ser o provedor do lar. É assim que você entende o trabalho? É assim que você busca um curso na universidade? É assim que você começa desde cedo a querer trabalhar para receber um salário e assim então glorificar a Deus com aquilo que você faz e com aquilo que Ele lhe dá por graça e em resposta a isso? O mandamento é claro: não há descanso verdadeiro se não entendermos em primeiro lugar a ética protestante do trabalho no versículo 9. Mas aí nós olhamos para o texto, nós vemos que, obviamente, na antiga aliança, a lembrança do dia era relacionada ao sétimo dia. O versículo 10 está nos mostrando isso. O sétimo dia é o sábado do Senhor. E aqui nós temos um problema de linguagem. E sábado para nós é um dia da semana. O sétimo dia, obviamente. Mas eu gostaria que os irmãos começassem, se ainda não o fazem, a partir de hoje a entenderem o sábado, a palavra sábado, nessa tradução, como um sinônimo de descanso. Por isso, então, a melhor tradução seria: lembra-te do dia de descanso para o santificar. É claro que o nosso objetivo não é mudar o português necessariamente, ou esse sétimo dia que nós chamamos de sábado. Porque nem esse dia é mais para nós o dia do descanso. Nós ficamos alegres, não é verdade, quando a sexta-feira chega. Tem até um restaurante americano, deve ter algumas unidades aqui no Brasil, cujo nome é, graças a Deus, é sexta-feira. É sexta-feira, happy hour. O fim de semana está chegando. Não preciso mais trabalhar. Eu não aguento mais trabalhar. Eu quero é folgar. Eu quero é curtir a vida. E o texto claramente nos mostra que o dia de sábado, em português, ainda é um dia de trabalho, ainda é um dia de estudo, ainda é um dia de comércio. Porque nós temos 6 dias para fazer tudo isso. Mas o dia do descanso é para deixarmos então essas coisas de lado e realizarmos o trabalho ou o serviço do Senhor. Você entendeu a questão? Quando nós pensamos em descanso ou folga à luz das Escrituras, isso não significa necessariamente uma atitude de inatividade. Qual é a sua visão de folga? É viver em João Pessoa, deitar numa rede, tomar coco, água de coco na praia? Isso é maravilhoso. Sem dúvida alguma, existe uma parte das nossas vidas que precisamos reservar para isso. Mas aqui a ideia, então, é que o descanso significa que, deixando de lado afazeres dos outros 6 dias, nós descansaremos no Senhor, também em serviço a Ele nesse dia. E aí você pode questionar: mas pastor, está claro aí que é o 7º dia. Será que os adventistas não estão corretos? Será que os batistas do 7º dia não estão corretos? Sim, tem essa denominação. Lá em Teresina tem uma igreja. Batistas do 7º dia. Não sei se aqui em João Pessoa tem. Será que nós não inventamos alguma coisa que vai além das Escrituras, dizendo que domingo, então, é agora o dia de descanso? E, infelizmente, nós não temos tempo aqui para tratar de todos os argumentos dessa mudança. Mas, por favor, me entendam, pelo menos para esse momento. Em outros momentos estudaremos isso a fundo, sem dúvida alguma. Primeira coisa: não foi Constantino, o imperador Constantino, que mudou o dia. Esse é o principal argumento utilizado
pelos adventistas e pelos batistas do sétimo dia para justificar que eles estão certos e nós errados. Inclusive, há uma placa numa cidade nos Estados Unidos, colocada por alguns adventistas, dizendo que os adoradores do domingo são a marca da besta. Então, é muito importante você saber porque você crê que hoje, o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia de descanso, para que você não seja tido, então, como uma marca da besta. Não foi Constantino, não foi qualquer outro nome que fez essa mudança, mas o próprio Deus. Uma prova disso é que bem antes de Constantino, pela própria história da igreja, nós vemos os nossos primeiros pais cristãos adorando ao Senhor no primeiro dia da semana. E como nós veremos aqui, a razão principal disso é exatamente porque nesse dia nós comemoramos não apenas a ressurreição de Cristo, mas toda a sua pessoa e toda a sua obra. Como eu gostaria de dizer isso para o Sproul, que nós não precisamos de datas especiais inventadas por homens. Nós temos as datas que o Senhor Deus nos dá, ainda mais constantes, para celebrarmos tudo. Eu digo para você hoje, Feliz Natal! O Senhor Jesus Cristo nasceu, Ele encarnou, Ele viveu, Ele se fez homem, Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele é o nosso Salvador, Ele morreu, mas ressuscitou, o dia do descanso, que na antiga aliança, enquanto o sétimo dia apontava para isso, agora é uma realidade nas nossas vidas. E pega o calendário, e isso aconteceu exatamente no domingo. A mudança é feita por aquele que diz, eu sou o Senhor do dia. E se a antiga aliança apenas apontava para isso, agora nós temos a realidade. O nosso sábado, que quer dizer descanso, é sem dúvida alguma o domingo, o dia da ressurreição, o dia da encarnação, o dia de toda a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Por que precisamos nos lembrar desse dia? Para santificá-lo fazendo o quê? Com diligência, trabalhando os outros 6 dias, com toda a permissão que nós temos para fazer as obras do Senhor, de acordo com a nossa vocação. E agora, então, nesse dia, o texto é claro, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aqui nós chegamos então à principal dificuldade dessa doutrina. O debate sobre o dia do Senhor não é tanto se é no sétimo dia ou no primeiro. O debate sobre o dia do Senhor não é tanto se existe ou não um dia especial hoje. O principal debate, mesmo dentro do arraial reformado, mesmo dentro de um arraial mais estrito, em que pessoas acreditam na confissão de fé de Westminster como sendo um reflexo claro e fiel das Escrituras, o debate então aqui se dá no que devemos ou não devemos fazer nesse dia. Ou seja, nas aplicações. Pastor, o que é que significa então não trabalhar nesse dia? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para que vocês, por favor, nessa luta, que talvez exista no seu coração ainda, vocês pensem em primeiro lugar, a luta de vocês diz respeito à consciência de vocês. Por exemplo, eu acho que o pastor Broto está exagerando, ou que o catecismo maior exagera quando ele restringe demais a questão do 4º mandamento. Ou de fato você olha para essas coisas e você consegue entender a razão bíblica para isso, mas o seu descontentamento não lhe permite aproveitar essa bênção.
Você não se contenta com 6 dias na semana para trabalhar, para fazer comércio e tantas outras coisas legítimas e maravilhosas. Quem é Deus para tirar um dia de você na semana? Se for um problema de consciência, eu lhe peço então que você leia e releia e estude e seja humilde e busque com toda a honestidade entender e concordar com os teólogos, os divinos de Westminster. Não é uma opinião pessoal, não era uma interpretação apenas daquela época. De fato, é um reflexo maravilhoso do que esse mandamento e do que as Escrituras falam a respeito dessa relação de trabalho e descanso e de como isso reflete o ser de Deus para nós e todo o seu relacionamento conosco. E é exatamente nesses documentos onde nós achamos ali uma sabedoria maravilhosa que nos ajuda a entender o que devemos ou não fazer nesse dia. E ali claramente então nós temos descritas para nós as obras de necessidade, de misericórdia e de piedade. Eu lembro então que o dia não é apenas de inatividade, mas de serviço ao Senhor e de outras obras que obviamente pelo Espírito Santo nós entendemos ser necessárias. E a lista aqui seria enorme, mas eu uso o exemplo de pelo menos uma que descreve a obra de necessidade, por exemplo, é o transporte público. Irmãos, nós precisamos nos locomover no dia de domingo. E às vezes não é possível pegar carona com algum irmão. E às vezes não é possível, então, utilizar o seu próprio carro. Então, o transporte público, obviamente, pelas Escrituras e pela sabedoria de Deus, é uma manifestação clara de um trabalho que não quebra o princípio do dia, o dia do descanso. O que você acha, então, como obra de misericórdia? E o Senhor Jesus Cristo trata de tudo isso nos Evangelhos. Mais uma vez, não temos tempo agora, mas teremos mais para frente para todas essas argumentações. Mas o que você acha do trabalho de um salva-vidas numa praia? Um bombeiro salva-vidas, que gostaria talvez de não trabalhar no domingo, que gostaria de dedicar a sua vida, o seu domingo exclusivamente para o Senhor. Mas o seu chamado e a sua vocação naquele momento da sua vida o levam a isso, porque pessoas ainda estão no mar, ainda estão naquele lugar, podendo então perder suas vidas se lhes faltasse um resgate naquele momento. Obra de necessidade e de misericórdia, e por que não de piedade. Não dizem que o pastor só trabalha no domingo? E o pior é que eu trabalho só à noite, nem de manhã. E o pastor então trabalha no domingo, e tantas outras coisas são feitas no domingo de trabalho. E as Escrituras claramente nos ensinam que os sacerdotes da antiga aliança, e nem agora os da nova aliança, quebram o dia por fazerem trabalhos e obras de piedade. Mais uma vez eu convido a vocês, se ainda não tiveram essa oportunidade, de lerem esses documentos tão maravilhosos que nós chamamos de Catecismo Maior e Breve Catecismo, juntamente com a Confissão de Fé. E se debrucem ali então, com o auxílio do Espírito Santo, à luz das Escrituras, e vejam que esses homens não estavam ali criando leis arbitrárias para tirar de nós a nossa liberdade do domingo, do nosso tão sonhado domingo, onde poderíamos estar com as nossas famílias curtindo uma praia, onde poderíamos estar com nossas famílias curtindo um restaurante, onde podíamos estar com nossas famílias fazendo coisas que claramente não são proibidas, não podem ser, mas que as Escrituras mostram que são, porque exigem trabalhos desnecessários e comércios que poderiam ser evitados nesse dia. Eu cito para vocês uma lanchonete famosíssima
dos Estados Unidos, que virou até tema de um rapper, Kanye West, que se converteu ao Evangelho e escreve uma música então falando sobre o Chick-fil-A, um restaurante que vende apenas comidas de frango e que não abre aos domingos. Empresarialmente, essa lanchonete, seus donos são loucos. Como é que um McDonald's da vida, um Burger King, redes conhecidíssimas, deixam de abrir no domingo? É o dia que as pessoas não cozinham. É o dia que as pessoas têm, então, para ir a esses lugares. É o fim de semana. Vamos curtir a vida. É o dia que dá a essas lanchonetes, talvez, o seu maior lucro. E essa rede de fast food continua insistindo em uma ideia retrógrada de fechar as suas portas no dia do Senhor. Você consegue imaginar os comércios fazendo isso, especialmente os dos crentes conscientes do seu descanso? Você consegue imaginar então o Senhor Deus trazendo à nossa sociedade pós-cristã um avivamento tal, onde nós veríamos isso mais uma vez? Eu repito, meus irmãos, se nós não vemos hoje, é porque nós estamos caminhando contra o Senhor. Porque isso acontecia em nossos dias, algumas décadas atrás. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nos desviamos? E aqui você que é membro dessa igreja, ou membro de alguma outra igreja, eu quero convidar você a humildemente se colocar debaixo das autoridades espirituais na sua comunidade. Por quê? Porque muitas vezes, na hora de aplicar isso, de entender essas coisas na vida prática, você pode ser tentado a justificar erros. E os presbíteros estão ali, então, em uma igreja presbiteriana, também para serem modelos para as ovelhas do que é, então, trabalhar 6 dias e descansar em um, e além disso ajudar as ovelhas a compreenderem. Será que eu posso ou não fazer isso? E essa atividade, pastor, e essa atividade, presbítero, e nesse relacionamento, o conselho da igreja, então, poder dizer, à luz das Escrituras, iluminados pelo Espírito Santo, faça isso, meu irmão, fique tranquilo, ou não faça isso, meu irmão, para a glória de Deus Pai. Conselhos que podem ensinar empresários crentes a fecharem suas portas nesse dia, mesmo que isso signifique perda de lucro. Isso é evangelho. Isso é graça. É o Senhor Deus nos mostrando então que sim, obras de necessidade, misericórdia e piedade não ferem o dia, mas qualquer outro trabalho, infelizmente, se enquadra aqui numa quebra daquilo que nós lemos no versículo 10. E o versículo é claro. E aqui uma mensagem ainda mais especial para os nossos filhos. O texto está dizendo: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. A ideia do mandamento aqui é que nenhum inferior trabalhará desnecessariamente, fora de casa ou dentro de casa. E por que a linguagem do inferior? Porque essa é a linguagem do catecismo. Quando nós trataremos semana que vem, se Deus assim permitir, a respeito do 5º mandamento, onde nós temos então uma relação entre superiores, autoridades e inferiores. Não é algo que rebaixa você, não é algo que te inferioriza, mas é algo que mostra para você então que você não precisa quebrar o 4º mandamento
por causa daqueles que são responsáveis por vocês. Quer ver? Crianças, sabia que no dia do Senhor, vocês não precisam fazer dever de casa? Sabia que se tiver prova na segunda-feira, você pode dizer assim para sua mãe e para o seu pai: eu não preciso estudar. O pastor Broto disse isso pelas Escrituras. Só que eles vão dizer para você: mas era para você ter estudado de segunda até sábado. Era para você estar preparado para a prova, para você nem ser tentado a isso nesse dia. Não vai fazer tarefa, não vai estudar para a prova, mas se tirar nota baixa, vai saber que quebrou o mandamento. Porque o mandamento diz: 6 dias estudarás com diligência, com constância, para a prova, para as atividades acadêmicas. Donas de casa, aquelas que servem tanto em nossos lares, sabia que vocês não precisam lavar roupa no dia do Senhor? Vocês não precisam passar roupa no dia do Senhor? Que vocês não precisam fazer tantas coisas que vocês são tentadas a fazer para manter a casa ali sempre um brinco. Percebam que a linha muitas vezes é tênue. Que às vezes você vai precisar passar uma roupa. Que às vezes você vai precisar lavar um chão. Que às vezes você vai precisar fazer algo nesse aspecto. Mas o princípio é maravilhoso. O princípio é que nós só precisamos fazer aquilo nesse dia que realmente é necessário. Por quê? Porque os nossos superiores, eles nos ensinam o que é guardar esse dia, fazendo obras de necessidade, de misericórdia e de piedade. A pergunta 118 do Catecismo Maior, ela diz assim: por que é o mandamento de guardar o dia do Senhor, o domingo, mais especialmente dirigido aos chefes de famílias e a outros superiores? A resposta: o mandamento de guardar o dia do Senhor, o domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Eu não esqueço até hoje, quando eu estava aprendendo sobre essa doutrina, uma ilustração que me disseram a respeito de um pastor que sempre, no caminho para a igreja, quando seus filhos pediam, eles passavam por alguns vendedores ambulantes e eles: pai, deixa eu comprar aquele picolé, deixa eu comprar aquele din-din, deixa eu comprar aquilo. E ele falava: não, é o dia do Senhor. Não, é o dia do Senhor. Mas esse mesmo pai, que aliás era ministro naquela igreja, ele parava na banca de jornal e comprava o jornal do dia. E ele impedia seus filhos, então, de fazerem comércio desnecessário, mas ele mesmo, achando que o jornal do dia era necessário, fazia isso. Até que uma de suas filhas tomou coragem e, com toda a humildade e submissão, desafiou seu pai. Pai, não faz sentido. O Senhor nos proíbe corretamente de fazer comércio desnecessário nesses dias, mas o Senhor mesmo o faz. E ele, naquele dia, imediatamente, deixou de comprar o jornal na banca de revistas. Nós superiores aqui, pais, maridos, sem contar a ideia de superiores no Estado. Será que temos vivido então como modelos? Ou será que o domingo para nós é tão sagrado para o nosso futebol, para os nossos afazeres e tantas outras coisas indevidas nesse dia? É impressionante como os adventistas do sétimo dia, eles conseguem não fazer vestibular
no sábado. Eles conseguem não fazer concurso no sábado. Eles conseguem não perder seus empregos, porque muitas vezes deixam de trabalhar no sábado. Mas nós cristãos que temos a preciosidade do dia correto, nem sequer pensamos em orar para que as autoridades do nosso país nos deem pelo menos a mesma liberdade religiosa de que gozam os adventistas. Que isso possa ser uma realidade em nossas vidas. Que nós possamos entender aqui que esse mandamento, ele não é dirigido apenas aos superiores para o benefício dos inferiores, mas ele envolve até os animais. O texto é claro. É para os animais descansarem. Ora, animais não têm alma. Não é um mandato espiritual, não é um descanso de alma, não é uma relação entre aqueles que têm a imagem de Deus, ou seja, apenas seres humanos e o seu Criador. Não, é mais do que isso. O mandato espiritual envolve o descanso de toda a criação. Isso mostra, então, que a redenção ela não é meramente humana, ela não é meramente individual, ou da igreja em si, ela é a redenção de todas as coisas. Aqui, ela está descrita como o animal. Mas quando você olha para como Israel quebrou os sábados do Senhor, esse mandamento maravilhoso, o Senhor diz para eles, vocês vão para o cativeiro, porque a terra não descansou. A terra precisava descansar. E eles ali então cumprem aqueles anos todos em que a terra não descansou, para que ela descansasse. Você vê a abrangência desse maravilhoso mandamento? Você vê a preservação que Deus então dá a toda a sua criação por causa da nossa obediência? Ou a destruição daquilo que está ao nosso redor por causa da nossa desobediência? E o versículo 10 termina de uma forma fantástica. O versículo 10 diz: não só superiores e inferiores, não só os animais, mas fala inclusive o forasteiro das tuas portas para dentro. Aqui nós temos duas aplicações bem claras do porquê o Espírito Santo coloca o forasteiro aqui. A primeira delas é para finalmente cair por terra a ideia de que podemos, por exemplo, ir a um restaurante no dia do Senhor, porque afinal de contas, o garçom vai trabalhar, o cozinheiro vai trabalhar. Não é culpa minha que eles vão trabalhar e quebrar o dia. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando nós assim procedemos, nós estamos sendo, pelo menos, cúmplices de um pecado. Ao tomar essa decisão, você está fazendo com que aquele forasteiro, digamos que nem crente ele seja, se torne o seu servo. E ali então, você passa a fazer aquele trabalhar desnecessariamente para lhe servir. E não tente ser romântico e dizer assim: pastor, é o dia de descanso da minha esposa, eu vou levá-la a um restaurante porque ela trabalha tanto de segunda a sábado preparando para mim comidas maravilhosas. E eu lhe digo, meu irmão, nessa noite, aprenda a cozinhar. Um dia na semana, então, se você quer ser tão romântico assim, cozinhe para sua esposa. Sirva a sua esposa. Você olha o Masterchef da vida, quantos homens ali, não é? Vire o chefe de cozinha para mostrar para sua esposa que, pelo menos no domingo, então, ela pode sentar e esperar ali um bom prato para a sua degustação. O texto é claro, meus irmãos: nem os forasteiros,
E aqui, para fazer cair por terra também um argumento dentro do Arraial Reformado, de que esse mandamento é cerimonial, e por isso ele não deve ser aplicado hoje na Nova Aliança como era no Antigo Testamento. Existe uma verdade nisso. E muitas vezes nós perdemos a descontinuidade do mandamento na Nova Aliança porque não o entendemos tão cerimonial como ele é. Mas o problema, o argumento diz: Cristo veio, Ele é o descanso, logo não precisamos mais guardar o quarto mandamento. São apenas 9. E eu não estou dizendo isso da boca para fora. São vários livros, vários teólogos que dizem isso. E que se chamam de reformados. Mas aqui então, passa-lhes despercebido o fato de que o forasteiro, lá na Antiga Aliança, ele não tinha direitos cerimoniais. Ele não podia participar do culto que só pertencia aos judeus. Ele era excluído disso. Mas ao fazer parte de Israel, percebam aqui então o quanto esse mandamento é moral, o quanto ele é permanente. Sim, nós precisamos entender toda a cerimônia dele, cumprida em Cristo Jesus, mas o quanto da sua lei moral permanece. E se até o forasteiro que era excluído naquela situação era chamado para guardar esse dia, quanto mais hoje então, quando não vivemos mais em sombras, mas sim na realidade, o forasteiro também é chamado para guardar o dia. Mais uma prova de que os 10 mandamentos, todos eles, não apenas 9, são para todos os homens, em todas as ocasiões, em todas as culturas, e não apenas para a igreja. Mas é principalmente para a igreja. E aqui no versículo 11, nós vemos o propósito principal do dia. Tanto o seu propósito quanto a sua razão. Vejam só. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você consegue perceber nesse mandamento, talvez de forma mais clara do que em outros, o caráter de Deus? Meus queridos, o mandamento é permanente porque Deus é permanente. Deus não muda da antiga aliança para a nova. E se a base aqui então é o que Deus fez, Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. O modelo de Javé então é para nós a força desse mandamento, a base desse mandamento. É o que nós chamamos de um mandato criacional. Da mesma forma que vimos lá em Gênesis capítulo 2, o trabalho estabelecido como bênção e não maldição, nós vemos no início daquele capítulo a descrição disso aqui. Deus criou tudo em Gênesis 1 em 6 dias, e no 7º ele descansa. Deus precisa descansar? Não dormita, nem dorme o guarda de Israel, diz o salmista. Mais uma vez, isso nos ensina que esse descanso é muito mais do que físico. Ele tem um propósito superior. E o interessante é que esse modelo do próprio Javé, ele é um modelo de tempo. Pesquisem isso, por favor. Sabe qual foi uma das tentativas da Revolução Francesa? Usar o sistema métrico para estabelecer a semana. Uma tentativa clara de ir contra o estabelecido por Deus. 6 dias de trabalho e 1 de folga? Nada disso. Tentaram mudar, mas como temos visto na escola dominical,
A estrutura criada por Deus é imutável. Na Revolução Comunista tentaram fazer a mesma coisa. 9 dias de trabalho, o 10º, descanso. Mais uma vez, uma afronta clara. Quem esse Deus pensa que é para impor sobre nós um ritmo 6 de trabalho e 1 de descanso? Nada disso. A estrutura criada por Deus é imutável. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Olhem que ilustração maravilhosa. Eu trago para vocês de um comentarista. Quando ele fala lá daquele esquimó, ou de um outro, que tenta se isolar do mundo. E mesmo a pessoa mais isolada do mundo, ela consegue perceber o dia. O que é um dia? O que são as quase 24 horas de um dia? A rotação da Terra. Você percebe então pelo movimento do Sol, que não se movimenta, né? Mas pelo movimento do Sol, um dia se passando. Ele vai ter dificuldades, mas ele consegue chegar a essa conclusão. Ele consegue, por mais isolado que ele esteja, perceber um mês se passando. Ele vê as fases da Lua. Ele vai vendo ali a constância daquilo. E ele vai contando então o número de rotações da Terra e dá por volta de 30 dias, às vezes mais, às vezes menos. Um mês. Com uma certa dificuldade, ele consegue também perceber um ano. Ele vai vendo as estações, ele vai vendo então a constância daquilo, ele vai vendo também movimentos do Sol, que dão a ele essa ideia de 365 rotações da Terra. Que homem inteligente. Com poucos recursos, ele consegue ver o dia, o mês e o ano. O que esse homem ou qualquer outro, por mais recursos que eles tenham, jamais perceberia por essas instrumentalidades? Uma semana. Tente descobrir uma semana pelo Sol. Tente descobrir uma semana pela Lua. Tente descobrir uma semana por qualquer outra coisa que não a vontade de Deus revelada em sua palavra. E que independente da sua fé, o ritmo vai ser 6 dias de trabalho e 1 de folga. 6 dias de trabalho e 1 de folga. Tente mudar isso na sua vida. Tente transformar isso na sua vida. E você vai perceber o quanto você precisa não só da astronomia, mas principalmente da revelação de Deus para viver uma vida que o glorifica para o seu bem-estar. Eu fiquei sabendo que o Teodoro gosta de astronomia. Então depois ele pode dar uma dica para vocês a respeito do dia, do mês e do ano. Mas nem toda a astronomia do Teodoro é capaz de dar para você o prazer e o deleite que nós temos em uma semana, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Qual é então o descanso de Deus, se não é físico? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Versículos 14 a 17. Aqui nós temos um texto que fala sobre como Deus se importa com o seu sábado, com o descanso que ele determinou, mas também nos mostra então o propósito desse descanso. Não apenas a sua razão criacional, ele como modelo, mas para que então temos esse dia? Êxodo 31, a partir do versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá.
Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. O Espírito Santo aqui nos dá uma explicação, um sinônimo do que é esse descanso de Deus, que não se cansa. Desse descanso de Deus que não dorme nem dormita. E tomar alento, então, nada mais é do que contemplar as suas obras. Foi isso que Deus fez naquele primeiro 7º dia. Ele criou tudo, e Ele falou ao final do 6º dia, é tudo muito bom, e então Ele tem um dia inteiro para contemplar aquilo. E que seria dado a Adão e Eva, para que eles também, depois de trabalharem 6 dias, sem pecado algum, tendo o trabalho como bênção, eles entrariam na presença do Senhor, no Santo dos Santos, ali no Éden, e teriam comunhão ainda mais plena com Ele, contemplando as obras de Deus e as suas próprias, nos 6 dias da semana. O que é isso? Senão o culto a Deus. Você entende o que é culto? Que não viemos aqui apenas para cumprir uma tabela. Que nesse exato momento, nessa sala de hotel, nós estamos na presença do Altíssimo, como se estivéssemos no Éden, descansando no Senhor, deixando todos os nossos afazeres de lado, para manhã e noite. Vai chegar o dia, meus irmãos, do culto matutino. Para manhã e noite, estarmos na presença do Senhor. E depois do culto vespertino e da comunhão dos irmãos, não aguentarmos com tanta vontade de chegar em casa, dormir cedo, porque segunda-feira é dia de trabalho. E eu vou trabalhar segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e até sábado. E eu vou fazer todos os comércios necessários, todas as transações necessárias, para que eu esteja preparado para no dia do Senhor, não apenas mais uma vez estar com os meus irmãos que eu amo tanto, mas para estar na presença do Deus que criou o sol e a lua, para nos dar dias, meses e anos, e que estabeleceu na sua palavra um ritmo semanal de trabalho com diligência e constância, e descanso, e descanso, e descanso. Adão e Eva caíram, e com eles nós precisamos ainda mais desse descanso. Nós passamos agora então, ao finalizarmos esse pensamento, para o texto de Deuteronômio 5, texto que nós lemos já na leitura de contrição, texto da lei. E aqui nós passamos a ele porque é um claro complemento. O verbo principal aqui de Êxodo é lembra-te, lembra-te, lembra-te. E agora em Deuteronômio 5, a partir do versículo 12, percebam aqui como é o mesmo mandamento, com algumas palavras diferentes e principalmente com a razão para o descanso, distinta daquela de Êxodo. Uma não exclui a outra, não são contraditórios, mas complementares. Percebam, Deuteronômio 5, a partir do versículo 12. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento,
nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O que é igual é evidente. E o Espírito Santo nos mostra, então, aquilo que até o bom senso nos ensina. Maridos, vocês se lembram do aniversário de casamento de vocês? Claro, tem marido que lembra mais do que a esposa. Mas o que adianta lembrar do dia e nada fazer nesse dia? Da próxima vez, faça esse teste. Esposa querida, 5 de outubro é o dia do nosso aniversário de casamento. Pronto, lembrei. Tá lembradíssimo, cada um pro seu lado, nossos afazeres, tá lembrado. Sua esposa vai olhar e vai dizer, lembrou? E fez o quê? Onde é que nós vamos jantar? Tem alguma viagem especial? Como é que nós vamos guardar esse dia tão especial para as nossas vidas, para o nosso matrimônio? Lembrar, meus queridos irmãos, é apenas uma preparação para então naquele dia nós realmente guardarmos, experimentarmos. A palavra aqui talvez seja observar, não apenas olhando de longe, mas em detalhes vivermos tudo o que esse dia tem para nós. É interessante porque, diferentemente de Êxodo, aqui nós somos lembrados que a guarda do dia é como nos ordenou o Senhor. É uma ordem. Os nossos corações rebeldes, eles não recebem bem ordens. Você sabe disso. Tanto quando você dá uma ordem e não é obedecido, quanto você recebe uma ordem e tem a tendência a dizer quem você pensa que é para falar assim comigo. O Senhor Deus, Ele nos ordena coisas. Ele é Deus. E nós somos criaturas. E na nova aliança, Ele nos lembra que os seus mandamentos não são penosos. E que amar a Deus é manifestado na prática quando nós guardamos os seus mandamentos. Levar ordem de pessoas que talvez nem poderiam dar essa ordem a você não é fácil, mas é um privilégio. Nós recebemos ordens do Senhor do universo, que faz isso, mais uma vez, não de forma arbitrária, ou para tirar de você um dia inteiro da sua semana, mas Ele faz isso para o seu bem. Ele lhe ama. E lembrar do dia e guardá-lo é para a sua redenção, para a sua santificação, no mínimo, para entendermos o que é estar mais próximos do Senhor. É consagração, sim. É o entendimento de que eu amo tanto o meu Senhor, eu entendo tanto o que eu fiz por Ele, que guardar um dia inteiro para Ele é o mínimo que eu posso fazer. E é só isso que Ele exige de mim, em termos de tempo. E Ele é tão maravilhoso, que isso é um benefício para mim. Isaías nos fala que esse dia deve ser deleitoso para as nossas almas. Talvez a razão da criação não nos empolgue tanto. Nós nos alegramos e achamos fantástico aquilo que Deus fez naquela primeira semana. Mas o Espírito Santo aqui nos mostra então que além da razão da criação, nós temos aqui a razão da redenção. Nós
servir ao Senhor pelo que Ele fez por nós. E finalmente nós entendemos, na nova aliança, há mais ou menos 2000 anos atrás, o que aconteceu naquele bendito domingo. O que aconteceu naquele bendito primeiro dia da semana. Uma vez que Jesus Cristo morre no penúltimo dia da semana, e Ele permanece morto na sepultura, como parte da sua humilhação, o Senhor da vida está morto. E no primeiro dia da semana, como prometido nas Sagradas Escrituras, Ele ressurge, pois a morte não poderia dominá-lo. Isso é mais do que suficiente para nós entendermos que a ressurreição de Cristo, então, é um trabalho de recriação. Nós vimos em Colossenses semana passada, Ele está recriando todas as coisas na sua redenção, onde a criação caiu em Adão e Eva. Ele está agora no segundo Adão, fazendo tudo ressurgir. Vocês vão viver descansando em Cristo eternamente, em novos céus e nova terra. João Pessoa é boa? É paraíso? Imaginem João Pessoa na nova terra. Imaginem esse Brasil que nós amamos tanto, sem corrupção, sem pecado, em descanso, em shalom, em harmonia plena. Isso é herança para aqueles que sabem descansar no Senhor agora. E isso é bem claro. Se nós não sabemos e nem quisermos descansar no Senhor agora, por que é que nós vamos querer descansar naquele dia? Deve ser muito chato viver com o Senhor todos os dias. Deve ser muito entediante estar com o Senhor em harmonia plena. Porque agora os nossos corações preferem coisas mais excitantes e mais atraentes. O dia do descanso não deve ser apenas lembrado. Ele deve ser guardado e experimentado. Eu gostaria de terminar onde nós já lemos lá em Hebreus capítulo 4, por favor. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Nós já lemos hoje dos versículos 1 a 4 em nossa liturgia. Olhem comigo agora dos versículos 8 a 11. E descansem no Senhor Jesus. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando foi que Cristo descansou de suas obras? Senão quando ele foi ressurreto, senão quando ele ali recobrou aquilo que havia sido tirado dele, e no Espírito Santo justificado e assunto aos céus, onde agora ele reina e governa todas as coisas. E ele diz para você e para mim: descansa em mim, descansa. O dia do Senhor é para o seu bem-estar, é para a sua alma, é para o seu corpo, é para os seus filhos, para que os ímpios vejam uma manifestação do Evangelho tão clara. A salvação é pela graça. A salvação é descansar no Senhor. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor usar
a sua misericórdia. Sproul escreveu: é um dia em que as empresas não abrem as portas, as famílias se reúnem, as igrejas estão cheias e os soldados baixam as suas armas. É um dia diferente de todos os outros dias. Nós não precisamos de um dia no ano para isso. Nós temos 52 dias no ano para experimentar isso aqui.